Bom, pessoal, esse é o nosso segundo vídeo, é o parte 2, né? Excel com a logística. Então vamos aqui já colocar a mão na massa. Eu vou apresentar para vocês uma tabela, vou começar com uma tabela do zero, né? Como eu fiz no vídeo anterior. E como eu sempre faço, né? Quando tem questão de Excel, de aplicações do Excel na área de logística, né? Tratando de alguns conceitos que envolvem a logística. Então, planilha em branco. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Vamos para uma planilha em branco. Uma planilha em branco aqui, ó. Beleza. Planilha em branco, como vocês estão vendo aí. E a ideia, né, é apresentar aquele princípio do Pareto. A gente trabalhar um pouco naquela ideia do princípio de Pareto, né, de priorizar os itens que causam maior impacto financeiro na gestão e no controle de estoque. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Primeiro eu vou criar uma coluna aqui com produto, seriam os códigos dos produtos, tá? Vou colocar aqui o preço. O preço seria em real por unidade, tá? Ele sempre altera aqui o N pelo M, vou botar N aqui. Real por unidade, produto, e aqui a quantidade em unidades, certo? Então, beleza. Vou colocar 10 produtos, tá? Então, tem aqui 10 produtos, produto A. Vou colocar aqui, ó. Vou arrastar aqui, segurar o... Peraí, aqui. Deixa eu fazer de uma forma diferente aqui. O A aqui. E vou arrastar para ter os produtos aqui. É, que está travando muito aqui. Então, a gente vai sempre do método raiz. Então, a gente vai com o método raiz. Então, eu tenho aqui 9 produtos. Então, tenho A, B, C, D, F, G, H, I, J. São 10 produtos, tá? Vou colocar os 10 produtos aqui. Então, beleza, tenho 10 produtos. E vou colocar um preço, né? Vou atribuir um preço aqui, claro, um preço aleatório para esses produtos, né? Para ilustrar essa aplicação que, independente do tamanho da lista ou mais produtos, a ideia é a mesma. Então, eu tenho aqui R$ 1, produto A, 50 centavos, R$ 5, R$ 8, R$ 10, 11,50. Aqui também 50 centavos, R$ 18, R$ 20 e R$ 15 aqui. Vou fazer a formatação certinha em moeda. Aqui ele vendeu 1.000 unidades, aqui 1.500, aqui 3.000 unidades, aqui 200 unidades, aqui 100 unidades, 500 unidades, aqui 10.000 unidades do produto G, vendeu muito, 1.000 unidades, 350 e 150 para o último, tá? Então, eu tenho aqui em unidades, beleza, ótimo. Então, tenho aqui uma lista, vou colocar só essa lista aqui num formato de tabela, centralizar aqui para ficar bacana, beleza. Então, eu tenho aqui 10 itens, tá, pessoal? Então, vamos pensar da seguinte forma. Deixa eu só ajustar aqui para ver o menu. Então, vamos pensar da seguinte forma aqui. Eu tenho 10 itens aqui, tá? Então, 10 itens com preços variados. E aí é só importante dizer o seguinte, tá? Não quer dizer que o item... Vou só tirar essas linhas de grade aqui. Vou tirar a linha de grade, beleza. Não quer dizer que o item que tem um preço unitário, tá, o real por unidade dele, elevado, que ele causa um impacto financeiro maior. O impacto financeiro vai ser preço vezes quantidade. Então, preciso criar uma coluna de preço vezes quantidade, que é essa coluna que eu estou criando aqui. Ó. Aqui eu vou criar uma coluna preço vezes quantidade, certo? Preço vezes quantidade, aí sim o impacto financeiro. Porque eu posso ter um item que custa, como é o caso aqui, 50 centavos, e que propositalmente eu coloquei que ele vende 10.000 unidades. Eu vou colocar aqui, ó, esse vezes esse aqui, tá? Olha, meu computador, ele tá, né, não tá
com V12 Turbo, está um pouco tá processando, né? Então não está tão rápido assim. Está demorando e demora um pouco e tal. Foi. Então, beleza. Então eu tenho aqui preço vezes quantidade. Aqui sim, nessa coluna é o real impacto financeiro daquele item. Beleza. Então, aqui para a gente poder ilustrar aquela ideia lá do Pareto. Né? Só para relembrar, 20% dos itens causam 80% do impacto financeiro. O impacto é sempre custo vezes quantidade, preço vezes quantidade, é essa a ideia. Notem aqui que eu tenho um item que custa 50 centavos, só que ele vende 10 mil, tá? Vamos supor que esse item não vende 10 mil, não. Eu vou dobrar aqui, vou só fazer essa alteração aqui, proposital, 20 mil. Ó. Então, ele causa um impacto de 10 mil reais. Ele tem um preço unitário baixo, mas ele vende muito, ele tem um alto giro, tem uma alta saída. Então, beleza. Então, criei essa coluna. Preço vezes quantidade. Agora, eu preciso ordenar do maior para o menor. Então, aqui, ó, essa coluna aqui, preço vezes quantidade, eu vou ordenar do maior para o menor. Aqui, ó, aqui em cima. Vou ordenar do maior para o menor. Então, beleza, vou selecionar tudo aqui. Eu venho em dados, eu vou classificar. Vou classificar é a última coluna, né? P vezes Q. Eu nomeei lá a coluna P vezes Q, preço vezes quantidade. Do maior para o menor. Notem aqui o seguinte, ó. Vai processar aqui, beleza. Então, notem que eu tenho 3 itens que se destacam mais aqui. O item H, o produto C e o produto G, que tem um preço unitário de 50 centavos. Só que ele tem uma saída de 20 mil unidades. Agora, o que eu vou fazer aqui? Beleza, então eu já fiz isso. Agora, já ordenei do maior para o menor. Agora, eu vou avaliar, aí sim, o percentual desse valor em quantidade, tá? Esse preço vezes quantidade em relação ao total, tá? Então, vamos lá. Vou colocar uma soma aqui, ó. Desculpa, tá, pessoal? Então, coloquei aqui um item aqui, soma, beleza. 62 mil. Aqui embaixo, ó. Notem que eu botei aqui embaixo, tá? Vou colocar em amarelo aqui embaixo. Beleza. Agora eu vou fazer um percentual. Um P vezes Q, só que em percentual. Percentual em relação ao total, tá? Então, aqui, ó, eu tenho esse dividido, aí eu vou fixar. Fixar é F4, tá? Vou colocar aqui, ó, F4, como é que fica, ó? Fica a letra e fica o cifrão antes da letra e depois da letra. Então eu tenho aqui, ó, vou copiar e colar para baixo. E eu tenho os percentuais. Aqui, beleza. Aqui eu já tenho uma noção, olha que interessante, tá? Eu tenho que o primeiro item ele causa um impacto em vendas, poderia ser impacto em custo de 28,87%. Aqui, ó, se aumentar, 28,87%. Então, e o segundo, 24,06%, e o terceiro, que é o que custa 50 centavos, ó, 16,04%. Agora, aqui é um percentual individual, tá? Vou colocar assim, ó, individual. Agora, eu vou criar um percentual acumulado. Tá? AC aqui, vou botar AC, que é um percentual acumulado. Aqui, mesma coisa, colocar aqui. E como é que vai ser esse percentual acumulado?
Vou igualar a primeira linha e a segunda eu vou somar o da linha com o anterior. Como é que funciona isso? Desse? Aqui, ó. Igual, e o segundo é como? É o que está na linha, 24,06 mais o anterior. Depois é só copiar e colar para baixo, ou arrastar para baixo. Aqui. Aqui, ó, eu vou até o final. É claro que o último item tem que bater 100%. Eu estou fazendo acumulado. Item a item. Mas num processo acumulado. Item a item. Então, notem aqui, por exemplo, que os três primeiros itens somados, aqui, ó, vou marcar e vou aumentar um pouco, ó. Os três primeiros itens somados, eles geram um impacto de 68,97%. Os três primeiros, o H, o C e o G. Se a empresa ela pretendesse desenvolver alguma ação promocional, ação de divulgação, na verdade, ou foco, os produtos que têm maior prioridade, preciso dar um maior foco, preciso alocar uma equipe de vendas, direcionar uma equipe de vendas para focar nesses produtos, quais seriam esses produtos? Ou quais produtos que eu teria que reduzir o custo, se fosse o caso? Aqui é preço, mas se fosse o custo. Os três produtos seriam produto H, C e G. Agora imagina que a lista não tivesse 10 itens, 10 produtos no caso. Tivessem 100 produtos, tivessem 200 produtos. Como é que ficaria isso? Eu vou dar o mesmo esforço, nível de esforço, para os 100 produtos, para os 10 produtos, para os 50 produtos que eu tivesse na minha lista? Não. Eu vou focar num grupo menor. Essa é a ideia por trás do princípio de Pareto. Você vai focar num grupo menor de produtos, itens, como você queira chamar. Nesse caso, os três primeiros somados, o impacto deles em faturamento é 68,97%. Ou seja, se eu focar nesses três, eu estou garantindo ali quase 70% do meu faturamento. É um grupo menor de produtos. É priorizar. A palavra-chave para a ideia por trás do princípio de Pareto é priorização. Beleza, e você fez isso. Ótimo. Você vai apresentar. Os três produtos são esses: é o H, o C e o G, nessa ordem. Ótimo. Agora, vamos montar um gráfico disso, pessoal? Vamos lá. Eu tenho aqui um de percentual individual e o percentual acumulado. Se eu fosse montar um gráfico aqui, então tem que ter um gráfico de dois eixos, né? Vamos lá. Então deixa eu só ver aqui. Vamos lá, espera aí. O Excel hoje ele está realmente numa. Vou selecionar aqui, só para a gente poder ter uma ideia. Tá, vamos ver aqui os gráficos, que seriam gráficos de dois eixos aqui. Tá, então deixa eu só ajustar aqui. Vamos lá. Tá, eu vou ajustar o gráfico aqui. O gráfico não vai ficar assim, né? Vou tirar esse título aqui. Então, aqui, deixa eu só ajustar esse gráfico. A gente tem um gráfico. Remove isso aqui, remove isso aqui, remove esse item, né? Então, espera aí. Aqui. Tá.
E eu tenho o individual e eu tenho o acumulado. Beleza. Aqui, o individual, aqui está o percentual. Vamos lá, deixa eu só alterar aqui. Tá. O individual são aqueles percentuais individuais que a gente fez, tá? Item a item, e tem o percentual acumulado, tá? Então aqui, ó, eu estou só alterando aqui o tipo de gráfico, vocês estão vendo aqui, ó, o tipo de gráfico, você tem o individual e você tem o acumulado, tá? Aqui, ó, você tem o percentual individual e você tem o acumulado, tá? O individual tá essa cor, esse amarelo aqui, e o acumulado tá esse aqui, tá certo? Beleza, ficou uma visualização melhor. Agora já fiz a alteração. Só colocar para vocês aqui, só ajustar em termos da imagem aqui, aqui. Beleza. Notem aqui que eu fiz o seguinte, tá? Eu fiz um gráfico que ele faz o eixo secundário é esse, é o outro eixo, né? Ele trabalha com dois eixos aqui verticais, né? Tem esse aqui e tem esse aqui. Então, por exemplo, o individual, ele faz referência a esse eixo aqui. Esse aqui é o percentual individual, que é essa coluna aqui, a coluna F. Eu posso colocar aqui, adicionar para vocês, rótulo de dados, tá? Adicionar rótulo de dados, adicionei rótulo de dados aqui. Por exemplo, o H, 28,87, tá ele aqui. E essa aqui é o percentual, esse aqui é o percentual acumulado. Posso até tirar essas linhas aqui, selecionar, tirar se eu quiser, mas não, acho que eu não vou nem tirar. Eu vou só formatar essas linhas aqui. Só com o botão direito, tá? Formatar linhas de grade aqui. Eu vou colocar uma linha sólida, né? Vou deixar assim mesmo e pronto, tá? Então eu tenho aqui as linhas aqui. Vou até mudar aqui, ó, de botão direito de novo. Aqui, ó. Formatar linhas de grade. Ó. São essas linhas do gráfico, tá? Eu não gostei muito dessa cor aqui não, tá? Eu vou botar aqui um cinza. Acho que o cinza tava um cinza mais escuro, e você pode colocar um tipo de traço, pode colocar pontilhado, ficou bacana agora. Então tá ele aqui, essa aqui são as linhas de grade, tem aqui o percentual individual e esse aqui é o percentual acumulado, que é lindo. Normalmente você monta esse tipo de gráfico assim. Notem que quando eu atinjo o G aqui, ó, o G, eu vou olhar para esse eixo aqui. Aqui, o G, ele está quase aqui, ó. Quando ele bateu o G aqui, o acumulado. O acumulado deu 68%. Então, 60% está aqui, está nessa faixa aqui, olhando para esse eixo. Os três somados já estão acima dos 60%. E os três somados, o H, o C e o G, dá 68,97%. Então, vocês viram que eu selecionei tudo, eu fui lá em gráficos recomendados, né? E aí eu busquei gráfico de dois eixos. Eu comecei, eu comecei alterando, eliminando as variáveis, as colunas que não me interessavam. Então, por exemplo, eliminei produto, preço, quantidade, deixei só preço vezes quantidade individual e preço vezes quantidade acumulado. E os produtos. Vou entrar nesse eixo, que é o eixo X, que é esse eixo aqui. Seriam os códigos de produto. Certo? E eliminei os demais, para limpar o gráfico. E aí eu coloquei o eixo secundário desse gráfico acumulado, aliás, esse gráfico acumulado, preço vezes quantidade,
com referência para o eixo secundário, que é esse eixo aqui. E aí o gráfico ficou com esse formato. E aqui eu fui com o botão direito, ó, botão direito, adicionar rótulo de dados. Bom? Então, com esse gráfico, você consegue perceber que produtos que você vai priorizar, que impactam mais em faturamento, que impactam mais em custo. E claro que a empresa ela vai direcionar as ações para esse grupo menor de produtos. Imagine que essa lista tivesse 100 produtos, 200. Você vai ter um esforço maior, um foco maior num grupo de 10 produtos, de 15 produtos. A ideia por trás do princípio de Pareto é essa. Agora aqui com a aplicação no Excel. 3 produtos impactam quase 70% em faturamento, dos 10. Você vê que tem um grupo intermediário e tem um grupo que impacta menos. Você vê aqui, ó, se eu somar esse grupo aqui, ó, F, J, D, A, E e B, esse grupo aqui, ó, tô marcando ele aqui, ó. Esse grupo, do F para baixo. Se eu somar, tá dando 19,81%. 20%. Então, o meu foco ali são em 3, 4 produtos no máximo, que é o H, o C e o G, e eu poderia incluir o produto I aqui como um foco para vendas. Mas o impacto maior são de 3 produtos, que somados dão quase 70% do faturamento, que é o H, o C e o G. Tá bom, pessoal? Então aqui foi, tipo, aproveitou, montou o gráfico, mexeu um pouco em gráfico. Eixo secundário, esse eixo, então você faz referência a esse eixo, porque aí o gráfico fica com a ideia legal, né? Em barras é o individual, normalmente, esse gráfico em linha é o acumulado, e é a ideia do Pareto. Você vai priorizar, vai focar num grupo menor de itens. Imagina, mais uma vez, né? Imagina uma lista com 50, com 100 itens. Bom? Então, essa foi o nosso segundo vídeo, né? Parte 2, logística e Excel. Tá, pessoal? E aí eu peço que nos comentários aí demandem, postem ideias de vídeos futuros ou alguma coisa que vocês queiram tirar dúvida, seja o Excel ou qualquer conceito ligado à logística, tá bom? A gente vai fazer uma nova, um vídeo parte 3, vai ter uma sequência aí de vídeos com aplicações do Excel na área de logística, tá, pessoal? Um abraço aí e vamos aí para os próximos vídeos, tá?